Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal Abiyala. Hoje é um dia bastante difícil para nós aqui falar sobre as questões ligadas aos assuntos socioambientais que também envolvem nossos parentes indígenas, nossos parentes quilombolas, todos os outros povos que fazem parte desse bojo de que nós conhecemos como o povo brasileiro. Vamos aguardar a Maria dos Anjos. Eu sei que vocês estão com uma certa pressão, porque vocês imaginavam que vocês hoje iam ter a notícia de 6 terras indígenas assinadas por mim aqui. Acho que vocês já sabiam disso. O ministro Lewandowski me levou, a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje, na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras. Esse navio ainda não namorou aqui no porto. Eu fiz isso porque nós temos um problema. E é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar. Vamos aguardar a Maria dos Anjos. E depois é muito mais grave, muito mais relevante aquilo que Lula não anuncia do que o que ele realmente anuncia. Lula sanciona lei que permite monoculturas de eucalipto sem licenciamento ambiental. É o título do artigo publicado no jornal O Eco, no dia 3 de junho, agora de 2024, por Cristina Przybinski. A lei foi aprovada no início de maio no Congresso, por pressão da bancada ruralista. Sanção contraria recomendações do Ministério Público e sociedade civil. Não, é que eu preciso dar uma explicação aqui no anúncio. Eu acho que ele não precisa explicar nada. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto, que vem calhar fundo nessas questões que nós estamos tratando já de algum tempo, fazendo eco, inclusive, com o grupo da Sumaúma, do jornal Centro do Mundo, junto com o canal Ambiente e Cidadania, que é um dos canais mais sérios, mais explícitos e com um forte complemento científico. E também essa ciência que tanto se disputa, né, a narrativa das ciências, vem fazer uma contestação ao governo federal da forma como ele está levando adiante a questão climática ambiental ou socioambiental, porque realmente estamos chegando num ponto em que já não dá mais para o passapanismo que está acontecendo dos próprios partidos ditos de esquerda, que nunca foram de esquerda, como o PT, o PSOL, inclusive que parte da bancada do PT votou a favor da privatização das praias, parte dos movimentos dos partidos de esquerda institucionalizados estão passando pano para as questões mais relevantes tocante à sobrevivência dos povos, do povo brasileiro. Nós estamos, como canal, estamos lamentando muito as notícias que estão aparecendo, não apenas no canal Ambiente e Cidadania, na revista Sumaúma, para quem não conhece, eu vou colocar na descrição do vídeo, o canal do professor Rodolfo Salme, da Universidade Federal de Altamira, no Pará, né? Da revista Sumaúma, da Eliane Brum, que são poucos os canais hoje que estão, digamos, intimamente atrelados com as nossas pautas indígenas, populares, camponesas. Mas eu quero mostrar aqui para vocês um dos textos
que calha fundo dentro dessa conjuntura que nós vivemos, né? Essa conjuntura política, onde se está fazendo politicagem, e os próprios parentes estão reclamando nos grupos, né? E eles estão, inclusive, dizendo que estão completamente decepcionados da forma como a atual política está levando adiante a questão climática ambiental. E esse texto que eu estou mostrando para vocês é justamente coro, esse texto está fazendo coro com a nossa desilusão, a nossa decepção, com esse governo que nós ajudamos a eleger e que agora está se voltando contra nós, juntamente com pessoas que, como fala o canal, são pessoas que estão expressamente envolvidas nessas decisões que são decisões contrárias, né, às decisões, ao que o povo, os indígenas esperavam, né? E essa aqui é uma nota da agência de notícias anarquistas, né, ANA, né, junto com Autonomia Indígena Libertária, que é um grupo expresso também, que é parte do grupo que faz essa contestação relevante ao decreto, inclusive o último que foi no Dia do Meio Ambiente, né? No Dia do Meio Ambiente que nós esperávamos alguma notícia favorável aos povos indígenas, ao povo brasileiro, aos quilombolas, resultou ser mais uma patranha que acaba, inclusive, lacrando e fazendo parte dessa grande limpeza étnica e ambiental que está acontecendo no Brasil, né? Eu estou aqui bastante consternado, eu não sei como me referir, porque, por um lado, nós precisamos da institucionalidade, já que nós vivemos um país onde as pessoas são muito legalistas e onde o contrato social parece que acabou se tornando, em certa medida, um contrato social que atina a servir os interesses dos grupos agroexportadores, da oligarquia ruralista que se instalou no Brasil desde 1500, né? Eu sempre falo uma coisa, e aqui eu quero que as pessoas prestem muita atenção. Quando nós falamos das questões socioambientais, as questões socioambientais elas estão intimamente ligadas com as decisões políticas legislativas. Por quê? Porque desde que a história do Brasil foi fundada em 1500, todo o sistema tem trabalhado justamente em função de quê? Em função de destruir o meio ambiente, destruir a terra através do extrativismo de riquezas do subsolo, né? Nós falamos muito sobre a utilização do solo, do espaço público, mas pouco se discute as questões ligadas ao subsolo brasileiro. O que é o subsolo? Eu vou fazer aqui, para não confundir as pessoas, o subsolo são as profundezas geológicas da Terra. Lembremos que no século XVIII foi impresso o primeiro tratado de geologia no mundo, assinado por George Lyell, que é um inglês que determinou, através dos naturalistas e expedicionários que vieram para as Américas, fazer uma investigação sobre as riquezas que havia no subsolo nessas regiões, para, a partir daí, criar um modelo, um sistema econômico que determinasse a extração dessas riquezas para serem transferidas para as grandes metrópoles. Quais são as grandes metrópoles? Naquela época, ou até século XVIII, XIX, os grandes centros europeus. Logo, transferiu-se para os grandes centros norte-americanos. Hoje nós estamos vivendo numa fase em onde todos os países que, de alguma forma, financiam esse extrativismo, estão transferindo as riquezas do solo brasileiro, vamos lá, do solo e subsolo brasileiros e ibero-americanos,
no que vai desde o México até a Patagônia, e que os governos, seja ele de centro, de esquerda, direita, social-democrata, assinam sempre embaixo para alavancar o modelo que hoje nós chamamos de exportação. A exportação nada mais é do que a legitimação do que nós chamávamos antes de roubo ou pilhagem das riquezas naturais. Então, foi legislado de forma tal que esse modelo exportador, ou agroexportador, hoje se constitui como parte da economia capitalista do país, neste caso do Brasil. Só que aí tem um detalhe, os ganhos, né, ou aquilo que chamam, por exemplo, de PIB, Produto Interno Bruto, ele não vai chegar nunca às massas populares, nem indígenas, nem nada. Elas estão ativadas de forma tal que está autenticada, ou seja, está legitimada a pilhagem no Brasil. Então, quando as grandes mineradoras norueguesas, australianas, canadenses, alemãs estão extraindo não apenas minério, mas também, inclusive, riquezas florestais, riquezas, a seiva das plantas, das raízes, para alavancar esse modelo econômico da qual o Boticário faz parte, Coca-Cola, Bayer, todas as grandes companhias extrativistas, nada mais do que a legitimidade que se dá a essa dinâmica corporativista socioeconômica que nós vivemos. Então, quando se fala de exportação, por exemplo, de grãos, o Brasil hoje é campeão no mundo de exportação de grãos, ou bateu recordes. É a pilhagem, é a pilhagem. Quando se fala assim, o Brasil que mais exporta nióbio, desde o estado de Roraima, para os grandes centros, por exemplo, o centro aeroespacial norte-americano, japonês, mesmo chinês ou russo, se estão extraindo a riqueza de um país, sem haver ou ter tido consulta pública, plebiscito, porque isso não existe aqui no Brasil. Então, as decisões que são tomadas desde o executivo são decisões que se tomam de forma autoritária e arbitrária. E quem é que paga quem são os que pagam os pratos quebrados de tudo isso? É você pagando altos impostos, pagando altos IPTU, pagando altos IPVA, pagando a alta dos preços dos produtos para o consumo humano, como a cesta básica, por exemplo. Você que está pagando isso, e nós não estamos ganhando nada com o PIB. O Brasil pode ter a economia de primeiro mundo, que a miséria, a pobreza, a ignorância, a falta de educação, de saúde indígena, saúde para a população, não vai constituir isso como algo, nossa, nós temos o PIB mais alto do mundo, ou chegamos à primeira economia do mundo, mas resulta ser que o povo vive nas mesmas condições que já se acostumou, infelizmente, a viver. Não, mas agora o povo tem carro. Não, mas agora o povo tem acesso a comprar uma TV Smart. Isso não constitui um país rico. Um país realmente rico é aquele país onde as pessoas vivem bem, têm qualidade de vida e elas têm as condições necessárias para a sua subsistência, coisa que no Brasil não está acontecendo e em nenhum país da América do Sul. O pior de tudo isso, que entra governo, sai governo, ou entram os grupos, por exemplo, de esquerda, que dizem que estão defendendo as causas populares, mas nós sabemos que os partidos como o PT, o PSOL, são partidos que estão atrelados a esses interesses, não aos interesses da população. Não está atrelado aos ganhos que sejam repartidos, distribuídos de forma equânime para a população continua no regime de escravidão, mediante cooptação, o coelho com a cenoura. Então, e esse texto que eu vou apresentar aqui para vocês, porque eu ia falar
sobre a PEC das praias, eu ia falar sobre o decreto arbitrário, que, inclusive, o próprio Ministério Público Federal quebrou o pau com o Executivo, porque, porque existe um laudo técnico, né? Porque o IBAMA não está funcionando, o ICMBio não está funcionando mais, houve uma rachadura dentro do Instituto Socioambiental, está havendo uma rachadura, inclusive, dentro dos próprios partidos ditos de esquerda, que, para mim, olha, esquerda e direita são tão iguais e se confundem de tal maneira que parecem ser a mesma coisa. A gente que ajudou a tirar o canalha de Bolsonaro, inclusive, eu vou fazer outro parêntese aqui. Bolsonaro está aqui desde que Cabral chegou aqui no Brasil. Essa história de que a culpa é de Bolsonaro, tudo é culpa do governo anterior, isso aí é balela, isso aí é mentira, isso aí é só para entorpecer mais a mente das pessoas. E essa é a centralidade desse texto aqui, que eu achei o mais autêntico e realmente traduz tudo isso que já o canal já vem fazendo possível, junto com outros pequenos canais, poucos canais, que trazem, inclusive, informação fidedigna para as pessoas, para conscientizar e abrir a mente, né? Até hoje, a República Federativa do Brasil, vou fazer mais um parêntese aqui, Brasil é sinônimo de limpeza étnica e ambiental. Isso não tenhamos dúvidas, porque o Brasil, com essa nominação, é nada mais e nada menos do que o extermínio dos povos. E no Brasil hoje, eu vou falar muito abertamente, no Brasil de hoje, está em curso uma limpeza étnica, territorial, ambiental, que é Brasil sendo Brasil. Desde que Fernando de Noronha, o primeiro extrator de madeiras do mundo, causou estragos enormes para a Mata Atlântica em nome do lucro, da competitividade, da eficácia, de tudo isso que foi arquitetado como premissa filosófica e econômica, é a partir dele que nós estamos vivendo esse grande embate entre a vida e a morte. Então, e esse texto traz isso, né? Que até hoje a República Federativa do Brasil tem se mostrado apenas um negociador, um conciliador. Esse termo, conciliação, é um termo horrível, assim como o termo pacificação, né? E sempre a favor de interesses econômicos dos invasores. Esse é um texto que saiu no dia 10 de maio de 2024, então quer dizer que ainda é válido, está muito fresco, porque nós estamos vendo as impudícias, né, as implicações do Lula, do Ministério do Meio Ambiente, ou com o aval do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça, que de justiça não tem nada. A Autonomia Indígena Libertária é uma página de notícia no Facebook dos povos e pessoas indígenas autônomas. Ela surgiu da necessidade de comunicar uma luta fora do que propõe a esquerda institucionalizada, que vem aos poucos cooptando parentes indígenas para a farsa eleitoral em Pindoretá, Brasil, como já fez em diversos países de Abya ou América Latina. Por consequência, trouxeram uma espécie de hierarquização das vozes e necessidades indígenas. Apenas indígenas que aceitam cargos ou que abaixam a cabeça, ou as duas coisas juntas, para essas organizações que se colocam como as principais, conseguem apoio e visibilidade mediática para suas necessidades. Aqui eu quero abrir mais um parênteses para dizer que os parentes indígenas que estão nos cargos, eles não estão nos cargos a partir de uma organização indígena autônoma no Brasil. Elas estão aí a partir de partidos políticos brancos colonizadores. O PSOL é colonizador, o PT é colonizador. Vejam só como foi a aprovação da PEC 03 sobre a questão do litoral brasileiro, onde gente do PT e do PSOL votaram a favor. É uma pouca vergonha na cara do que está acontecendo nesse país. Por consequência, trouxeram foram
anos e mais anos de negligência por parte do Estado, desde a Constituição de 88, que prometia demarcar e garantir direitos indígenas à nossa população. Inclusive, alguns de nós do AIL, por ter esperanças de que algo pudesse mudar, ajudamos a eleger alguns indígenas, porque acreditávamos que conseguiríamos as demarcações e outras demandas, como a necessidade da educação e saúde diferenciadas. Por percebemos que o primeiro ano do mandato do presidente Lula, que criou o Ministério dos Povos Indígenas, tiveram pouquíssimas atitudes a favor das demarcações e demais necessidades. Nasceu a necessidade de comunicar essa outra face da nossa luta, ao mesmo tempo um rompimento com a democracia representativa. A democracia representativa, ela está completamente em descrédito aqui no Brasil, na América Latina e até na própria Europa. O próprio povo europeu está se dando conta que esse tal de contrato social que nasceu, inclusive, após a Revolução Francesa, e da qual tanto se debruçaram autores como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, D'Alembert e outros tantos ditos grandes pensadores universais, grandes que são pensadores apenas do Ocidente, da Europa Ocidental. Hoje nós estamos vendo que isso tudo está ruindo porque não deu em nada, e se continuar nessa esteira, inclusive esse atual governo vai dar passo para, mais uma vez, os Pedro Álvares Cabrais tomarem conta de novo dessa instituição e voltarmos a um período anterior, inclusive, do que foi a chamada a redemocratização do país, né? Para preservar a integridade dos parentes que compõem essa iniciativa, preferimos não informar quais povos estão conosco lutando por autonomia, até porque o que acontece dentro dos nossos territórios e retomadas está começando a surgir e temos certeza que no momento certo todos saberão mais sobre nós. Conhecemos a teoria do bem viver, o Sumacauçai, que vem lá dos povos Quiché do Equador, né? Isso é uma expressão dos povos andinos que se opõe ao pensamento de que devemos buscar sempre um melhor, reforçando a necessidade neoliberal do capitalismo. Já o bem viver propõe a partilha. Por esse motivo, também nos familiarizamos com esse pensamento andino, assim como muitos outros pensamentos que rompem com o capital. Inclusive, parte de nós percebemos que o anarquismo é uma luta que tenta romper com o capital e que enxerga as artimanhas do Estado buscando a autonomia, a autogestão, que muito se assemelha à nossa luta pelo caráter libertário. Já temos tido algumas pequenas discussões sobre o conceito de libertário, mas aqui o libertário, contextualizando, está dentro de uma autonomia de autodeterminação dos povos indígenas, que também deveria ser uma luta confluenciada com os quilombolas, com os povos de matriz africana, de terreiros, ciganos e outros tantos povos, brancos pobres, judeus empobrecidos, né? Não pobres, porque pobres é uma classe social criada pelos brancos. Lembremos que Marx, em 1848, com o manifesto do Partido Comunista, ele cantou as glórias do capitalismo, cantou, glorificou o triunfo do capitalismo, achando que depois do capitalismo viria a grande revolução. E nós estamos vivendo uma revolução tecnológica com uma cosmovisão cartesiana, ecocida, biocida, suicida, e que as pessoas, por desconhecimento, acham que estão fazendo bonito, apoiando esse tipo de dinâmica social. Mas deixamos bem claro que alguns de nós temos uma visão diferente e não se consideram anarquistas. Eles apenas apoiam as lutas libertárias sem necessariamente tomar rótulos para si mesmo. É o caso do canal Abya-Yala. Nós não temos rótulos, nós, inclusive, somos contra rótulos. Não porque o rótulo venha a trazer alguma coisa a favor ou em contra, senão porque nós temos que ter um pensamento indígena no modelo das organizações indígenas de forma milenar e sempre atendendo ao chamado do que os brancos chamam de meio ambiente, de natureza, que para nós deveria ser cosmosfera, porque eu sou a Lua, é o movimento geológico e biológico da Terra também, a grande Gaia, como diria James Lovelock.
muitos de nós, inclusive, criamos ismos e heróis para satisfazer o imaginário dos povos não indígenas. E vamos continuar criando ferramentas para esse tipo de comunicação, como fez o povo da selva de Lacandona, né? Lembremos que foi o manifesto da selva de Lacandona que deu passo ao que nós conhecemos hoje como o movimento zapatista lá no México. Inclusive, aqui já fala algo sobre isso, né? Não necessariamente precisa ser como no Chile, como em Chiapas, porque entendemos que em cada momento e em cada lugar e contexto sempre haverá uma necessidade de um levante popular autônomo. Inclusive, a nossa luta é anterior ao anarquismo, porém, todo povo que se levanta contra tudo que explora a terra e que almeja um futuro digno pode confluenciar muito bem conosco, ou confluir, né? Podemos confluir em ideias contracoloniais, com todas as lutas que queiram romper é, com o capitalismo que consegue entender que o Estado é anti-indígena, que facilita a exploração de recursos humanos. Até hoje, a República Federativa do Brasil tem se mostrado apenas um negociador a favor dos interesses econômicos dos invasores. Aqui eu quero fazer mais uma ênfase de que a questão da nominação Brasil é uma nominação sendo Brasil, Brasil sendo Brasil, Brasil sendo Brasil. Brasil, enquanto seja Brasil, vai ser sempre isso que nós vivemos: escravidão, exploração, pilhagem, roubalheira, larapiagem, sacanagem, e por aí vai, né? Como a água e o óleo não se misturam, não existe possibilidade de haver ligação entre os nossos interesses e o do Estado. O Estado também tem provado que está adoecido, parece um suicida e a caminho da autodestruição. Pois bem, o fato de eu ter mostrado uma parte onde o Lula tenta se justificar por não ter demarcado 2, 4, 6, 10 terras indígenas, sendo que são mais de 300 processos que estão da escrivaninha do Ministério da Justiça, esperando apenas por uma assinatura para serem demarcadas, delimitadas, homologadas, acaba que eles não fazem isso porque não querem e porque não é o desejo nem deles e muito menos daqueles que eles servem, que são as bancadas ruralistas, a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, da bala, né, que estão hoje no Congresso e que sempre estiveram no Congresso, que as pessoas têm memória curta. O Alckmin, o Aldo Rebelo, Aécio Neves, todos esses políticos nefastos que viram com ódio da vida, porque eles têm ódio da vida, eles já nasceram errados, né? Então, os genes hereditários já vieram com esse senhor Shiva destrutor dentro deles, né? Por consequência, que nos levar para o mesmo destino, porém haverá muita resistência de nossa parte, não será tão fácil assim nos destruir. Toda a luta dos povos, seja onde for, que entenda esse mecanismo e agenciamento da destruição ambiental e da exploração, são nossas parceiras, precisamos de apoio mútuo entre nós. Somos melhores quando pensamos junto, que é o que não está acontecendo, infelizmente. E também não está acontecendo porque o próprio Estado colocou barreiras, né, como, por exemplo, o Lula assinou ano passado, no mês de abril, a ampliação de poder das polícias no Brasil. Então, as pessoas nem saem para a rua protestar porque elas têm medo de que a polícia venha, como já está acontecendo neste momento lá no Paraná, por exemplo, né, e que a polícia possa matar à vontade, como está acontecendo na Baixada Santista, na Baixada Fluminense, inclusive em estados como Macapá, né, como Amapá, perdão, Amapá, onde o índice de crimes perpetrados pela polícia é superior, inclusive, ao que está acontecendo em São Paulo, né? A morosidade em regularizar as terras indígenas através da demarcação e homologação por parte do chefe de Estado, que é o responsável pela demarcação. Os serviços públicos, como a escolarização básica indígena, que é totalmente precarizada e que causou danos linguísticos e culturais desde a invasão por causa da proibição da língua materna indígena, agora insiste em manter essa negligência, né, a educação básica nas aldeias, né? Fala-se muito em acesso à universidade, sem sequer mencionar a situação da educação indígena básica. A escola indígena, além de não ser reconhecida,
Os poucos indígenas que conquistaram algum direito nesse sentido de lecionar são professores precarizados, ou mesmo se dá com relação à assistência à saúde indígena, muitos agentes de saúde que não ganham sequer um salário. Não existem projetos referentes às pautas apresentadas pelos Ministérios dos Povos Indígenas. Por exemplo, até o dia de hoje, vê-se muitos eventos, passeios, premiações, mas poucas políticas públicas. A outra necessidade é a da visibilidade dessa luta autônoma indígena. O não indígena precisa parar de bater palmas para qualquer indígena que lhes apareça na frente com um discurso individualista e sem luta. Prestar mais atenção na fala de pessoas que verdadeiramente rompem com esse modelo de tutela que a classe média eleitoreira tem proposto como luta dos povos indígenas e que alguns compraram sem fazer o exercício mínimo de compreender os perigos disso tudo. O governo Lula vem cumprindo a agenda que os anarquistas anteciparam antes das eleições. Tem usado a luta dos povos indígenas para comover seus eleitores e garantir a reeleição do governo petista. Usou um discurso de genocídio para comover eleitores de esquerda e conseguiu seu rebanho inconsciente. Mas o discurso só foi válido durante o mandato do fascista Bolsonaro. E para piorar, ao invés de demarcar, como fez outros chefes de estados, que demarcaram mais terras que o PT em 17 anos, ele propôs essa semana a compra de terras no Mato Grosso do Sul para salvar os Kaiowá que vivem em extrema miséria na beira da estrada. A dúvida que não quer calar é se ele tem poder para emitir decretos demarcatórios de terras indígenas, por que prefere comprar terras? A resposta é muito simples. Ele quer rebaixar o direito originário garantido pela Constituição brasileira em 1988 para criar reservas do Estado. Um vai que cola. Na tentativa de recuperar os territórios para o Estado. E vocês concordam que quem tem direito anterior à República Federativa não deveria se dobrar a esse tipo de tentativa grotesca do chefinho de Estado e do seu bebê birrento Brasil. Nossa luta tem mais de 500 anos, essa falsa democracia é mais um adversário anti-indígena que coloca seus interesses econômicos à frente dos interesses de preservação da vida. Os conflitos no campo só aumentaram, inclusive esses dias atrás eu falei sobre isso, e ele só aparece nos velórios das comunidades indígenas. O julgamento do marco temporal acabou e mesmo assim fingem que não. O povo Xoclen segue sendo ameaçado, está acontecendo um desmonte ambiental que afeta diretamente as terras não florestais, afetando diretamente o Pampa, onde vivem os Xoclens, o Pantanal, onde vive o povo Guatô, os Kaiowá no Mato Grosso do Sul, e aí por diante. Né? Depois nós temos uma longa lista, ferrogrão, leilão de petróleo, tentativa de construir postos de petróleo na bacia amazônica, são algumas das gafes do governo progressista, ou melhor, neoliberalista, conciliação e intriguista do Lula e seus fantoches, que por migalhas tem mais 3 anos de salários garantidos, enquanto a maioria dos indígenas morrem e passam necessidades em seus assentamentos. Então, esse texto aqui eu vou colocar para vocês mesmos lerem e ver a intensidade que tem esse texto, que é maravilhoso, muito bem escrito, né? Só para terminar, o colonialismo está em curso e as pessoas não estão se esforçando o suficiente para enxergar as diversas camadas desse projeto de destruição e de limpeza étnica e ambiental em curso no Brasil. Aliás, faz muito tempo que a gente já vem falando que há um genocídio em curso no Brasil, há uma limpeza étnica em curso no Brasil, e as pessoas não estão, parece, se situando no seu devido lugar, que é o lugar do avanço da luta dos povos a favor de autonomia, de autolibertação, inclusive mental, né? Porque o capitalismo ele é mental. Se a gente não tira esse fantasma capitalista das nossas cabeças, não vamos poder enfrentar corporalmente esse tenebroso momento que nós estamos vivendo hoje, afiançado, assentado e autenticado e estimulado pelo próprio executivo, ou pelo próprio chefe do executivo.
Então, pessoal, paro por aqui, vou deixar esse texto, vou colocar o canal, vou colocar a PEC 03 para vocês lerem, vou colocar esse decreto sólido do Lula, colocando, inclusive, a ministra do Meio Ambiente, que não tem voz para nada, e colocando, inclusive, a Sônia Guajajara como quem está dando aval às falas dele, sendo que as falas dele são tenebrosas e mentirosas. Inclusive, eu vou passar mais um pouco aqui, algumas das coisas aqui que realmente causam até um certo cansaço, inclusive, né? Um cansaço, porque o Estado está distribuindo depressão. O Estado distribui depressão e a gente tem que se virar como pode, infelizmente. Olha só. Das questões levantadas pela companheira Marina da questão ambiental. Vocês perceberam que nós mudamos o modelo e aqui na frente só tem imprensa, porque a ideia desse lançamento do programa da Marina é que ela, ao anunciar e a fazer o decreto de o governador da cidade do Parque, a gente vai se retirar e vocês vão ficar com a Marina para fazer as perguntas necessárias. Olha a sacanagem. Na hora da imprensa falar, o Lula sai e deixa a Marina para responder e ele não vai ficar nem do lado. É muita cara de pau. Como que a Marina vai responder pela questão ambiental? Ela é só ministra, ela não tem poder para nada, ela não tem orçamento suficiente, ela não toma as decisões. A boiada que está passando no Congresso, a Marina não tem poder nenhum sobre isso. Por que Lula não fica lá para responder as questões da imprensa? Sabe o que isso é? Malandragem. E por que eu não vou falar? Porque, veja, o foco hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Se eu for falar de qualquer outro assunto, se eu for falar do crescimento do PIB, se eu for falar da blusinha, se eu for falar, vai ser o que vai tomar conta do noticiário e não a questão ambiental. Ué, fala então da questão ambiental. Como nós queremos dar consciência à sociedade brasileira de que a questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão, como se dizia antigamente, de bicho-grilo. A questão ambiental é um chamamento à responsabilidade dos nossos humanos, que são considerados, de toda a espécie animal, os mais inteligentes do planeta. Realmente é estarrecedor que um chefe de Estado fale tanta asneira como ele tem falado. E a nossa grande indignação, eu digo nossa, porque eu falo todo dia com diferentes lideranças indígenas de vários lugares do país, e, sinceramente, eu estou muito decepcionado. Estou completamente decepcionado. Não vou falar desiludido, porque a gente não vive de ilusão, mas a decepção é tão grande, pessoal, tão grande, que às vezes dá vontade de virar andarilho e esquecer, que me esqueçam de vez para sempre, e eu esquecer de todo mundo. Mas eu sei que se eu largo esse posto que eu tenho aqui, falando sobre essas questões, inclusive mostrando textos, coisas que, né, inclusive fica aqui na descrição do vídeo, pelo menos para você fazer um pouco de exercício de reflexão, que é uma coisa que há anos eu venho falando aqui no canal. Se a gente não faz isso, nós vamos encontrar, então, com uma devastação muito pior do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Muito, muito pior, muito pior. E aqui vai meu desabafo. Eu estou completamente decepcionado, estou completamente arrasado, estou completamente, olha, desconfiado de tudo e de todos. Infelizmente, o nosso canal é um canal pequeno, a gente não recebe ajuda, porque justamente como a gente não fica paparicando, bajulando ninguém, então a gente não recebe ajuda. Enquanto isso, os brancos de classe média, que estão ali institucionalizados e ainda com uma cabeça do século XIX, eles são os grandes cúmplices, culpados
desse colapso civilizatório que nós estamos vivendo, que é o colapso dessa humanidade, é o fim de tudo isso que foi construído há milênios por muitos povos, não somente aqui em Abya Yala, como em todo o planeta, e hoje está sendo devastado e está sendo arregaçado sem, com um cinismo, uma hipocrisia e uma sacanagem tenebrosa, inclusive se utilizando de indígenas, que é o pior, e o que eu sinto muito mesmo, sinto muito, eu não vou chorar aqui porque não sou de chorar em público, mas eu deixo esse vídeo aqui, a ver se alguém, pelo menos, adere a esse nosso chamado de fazer uma grande retomada em Pindorama, Pindomarã, Pindoretá, fazer uma retomada, começar a tomar tudo, porque só viver de slogan, que Brasil é terra indígena e não sei o que tal, é só balela. Brasil não é terra indígena, Brasil é dos brancos, dos colonizadores, dos Pedro Álvares de Cabral, dos Mendes Sá, dos Fernando de Noronha, dos Marquês de Pombal e de outros tantos canalhas que passaram por esse país e de todos os canalhas que passaram por todos os estados-nação napoleônicos que chamam de Américas e que até agora não têm feito mais nada senão se atribuir mais cargos, mais poder e manter a população vitaliciamente em modo escravidão. Falou para vocês.